começar aqui essa parte de geometria espacial falando um pouco sobre poliedros, né? O que são poliedros? A definição de poliedros. Bem, nós vamos definir poliedro da seguinte forma. São sólidos tridimensionais. São sólidos tridimensionais formado por uma quantidade limitada de polígonos planos, formado por polígonos planos com bordas retas. Essas bordas retas é o que nós chamamos de arestas, tá? E cantos são os vértices acentuados. Cantos ou os vértices acentuados. Essa é a definição de poliedros. Quando a gente fala sobre poliedro, vale destacar uma coisinha para vocês. Bem, vamos lá. O que é? Esses poliedros, eles podem ser convexos ou não convexos. Como assim? Olha só. Os poliedros convexos, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Imagine aqui o que nós chamamos de um paralelepípedo, né? Paralelepípedo. E tem os poliedros chamados de não convexos. Ou são chamados de côncavos. Vou dar um exemplozinho aqui para vocês de um poliedro não convexo ou côncavo. Qual é a diferença de um para o outro? Para você identificar se um poliedro é convexo ou não convexo, imagine que você pegue dentro aí do plano tridimensional 2 pontos quaisquer. Vamos pegar aqui 2 pontinhos quaisquer. Eu vou chamar esse pontinho aqui de um ponto A, interno ao meu poliedro, e vou chamar aqui de um pontinho B, interno ao poliedro. Quando você traça uma reta que une esses 2 pontos A, B, você observa que toda a reta está contida dentro do meu poliedro, né? Se isso acontecer para qualquer parte do poliedro, ele é chamado de convexo. Agora, se existir um determinado momento em que você pega 2 pontos do poliedro, vou chamar aqui um ponto A e vou chamar aqui de um ponto B, e você une formando um segmento de reta, e parte desse segmento de reta não está contida no poliedro, então é porque ele é chamado de não convexo ou côncavo, né? É o caso aqui desse exemplo B. Então essa é a principal diferença de um poliedro que é convexo e um poliedro que ele é não convexo. Pela definição, nós dizemos que os poliedros, olha só, são sólidos tridimensionais formados por polígonos planos. Esses polígonos planos nós chamamos de faces.
com bordas retas, que são as arestas, e cantos acentuados, que são os vértices. Às vezes, pessoal, aqui, nesse primeiro exemplo aqui, que é muito conhecido, no caso do paralelepípedo, é fácil de a gente identificar quem é uma face, quem é uma aresta e quem é um vértice, né? Os cantos acentuados, você observa aqui, ó. Esse pontinho aqui é um canto acentuado, é um vértice. Essas bordas retas, é fácil de observar aqui a borda, ó. São as arestas. E as faces são polígonos. Como isso aqui é um polígono, isso aqui é uma face. Então, nós temos aqui um polígono quadrangular formando essa face, né? Só que, às vezes, em um mesmo poliedro, ele possui faces diferentes. Vamos ver aqui um tópico interessante aqui para vocês, ó. Relações e elementos de um poliedro. Bem, vamos imaginar o seguinte poliedro. Imagine esse poliedro aí. Então, aqui você consegue observar, ó, eu tenho aqui um vértice, vou chamar de um vértice A. Os vértices são sempre pontos, né, representando aqui por letras. B, C, D, E, F, G, H, I. Pronto, esses são os vértices. Aí você observa aqui as arestas, né, que são as bordas retas. As arestas são as bordas retas. E aí você vai observar agora as faces. Quando você observa a face, ó, na figura plana ACD, nós temos aqui um triângulo. Esse triângulo aqui, ele é chamado de face triangular. Face triangular. Temos uma face triangular. Mas observa que também eu tenho outra face triangular ABC, eu tenho outra face triangular ABE, eu tenho outra face triangular que é o AED, ou ADE. Mas e você observa também que eu tenho agora outra face que é CD e H. Essa outra facezinha aqui, ó. E essa face aqui já não é triangular. Na verdade, essa face, ela é uma face quadrangular. Aí eu tenho essa face quadrangular, eu tenho essa outra face quadrangular, outra face quadrangular, outra face quadrangular e outra face quadrangular. O que é que eu quero dizer com vocês? Que nós podemos obter algumas relações interessantes. Por exemplo, eu quero calcular o número de faces de um poliedro. O número de faces de um poliedro vai ser determinado da seguinte maneira. F, que é o número de faces, isso aqui vai ser igual ao número de faces triangulares, mais o número de faces quadrangulares, mais, se tiver faces pentagonais, soma com o número de faces pentagonais, até chegar o número de faces Fn, né?
aquele polígono de N lados. Nós também temos uma relação que nos ajuda a entender como é que eu faço para calcular o número de vértices de um poliedro. Por quê? Nesse caso aqui, ele é interessante vocês observarem. Ó. Vocês estão observando o vértice A? O vértice A, ó, ele une 4 arestas. Ele é a interseção de 4 arestas. Mas o vértice C é a união apenas de 3 arestas. Às vezes você tem um vértice que une 5 arestas, 6 arestas, que é a interseção de 7 arestas. Então, o número de vértices B vai ser o número de vértices, que é a interseção de 3 arestas, somado com o número de vértices, que é a interseção de 4 arestas, o número de vértices, que é a interseção de 5 arestas, até chegar ao número de vértices, que é a interseção de N arestas. Aí a gente consegue estabelecer uma relação do número de vértices. Professor, tem alguma relação com o número de arestas? Tem. Como nós vamos falar agora do número de arestas, aí vai ser uma coisa bem interessante. Ó. Nesse poliedro aqui, você consegue observar que eu tenho 4 faces triangulares? Cada face triangular dessa daqui, nós chamamos de F3, né? Mas cada uma dessas faces triangulares, vamos ver o seguinte, como eu quero calcular o número de arestas, imagine que você faz um recorte nessa figura e abre ela, e esse processo a gente chama de planificação, ou seja, o desenho da abertura com a visão frontal dela. E eu quero contar agora quantos lados tem toda a minha figura do sólido geométrico. Então, se você observar, olha só, essa face 3 aqui, ó, formada pelo triângulo ACD, eu tenho 3 lados, ou 3 arestas. Já o triângulo ABC, eu também tenho 3 arestas. Mas você observa que essa aresta AC está sendo contada 2 vezes. Esse triângulo ABE também tem 3 arestas. Aí agora é a aresta AB que está sendo contado 2 vezes. O triângulo ADE também tem 3 arestas. Só que aí, essa aresta E já foi contada uma vez e a aresta AD também já foi contada uma vez. Então, toda vez que você conta a quantidade de arestas de cada polígono, você conta 2 vezes a quantidade de arestas. Então, essa face F3 aqui, cada face F3 tem 3 arestas. Se eu tenho 4 faces F3, então eu tenho 3 vezes 4. Isso quer dizer que você contou 2 vezes o número de arestas de cada face. Então, vamos lá. Se eu pegar 3 e multiplicar por F3, eu tenho F3 é a quantidade de faces triangulares, multiplico por 3. Por que por 3? Porque cada face triangular tem 3 arestas. Mas, agora vá para a face quadrangular. Vocês estão observando essa face CDIH? É uma face quadrangular. Essa face quadrangular tem 4 arestas. Quando você pega essa outra face quadrangular, que também tem 4 arestas, aí você observa que a aresta CH é a mesma aresta desse outro polígono. Quando eu pego agora a face BEFG, você observa que essa aresta já foi contada aqui nesse polígono. Então, eu estou contando ela novamente 2 vezes. Bem, quando você conta a quantidade total de arestas das faces com 4 lados, você conta 2 vezes o número de arestas. Então, se eu somar, cada face quadrangular tem 4 arestas. Beleza. Então, 4 vezes F4. Isso aqui eu estou calculando o número de arestas. Só que o número de arestas, você observa que é sempre o dobro, né? É 2A. Por quê? Porque cada face, quando eu conto, eu repito uma aresta da outra face. E aí você continua isso, né? Se tiver faces pentagonais, se tiver faces hexagonais, para chegar à face plana de arestas. Então, eu tenho essa relação. Para mim saber o número de arestas, 2A é 3 vezes F3, 4F4 até Fn. Tudo bem. Outra coisa que a gente precisa comentar com vocês é a nomenclatura. A nomenclatura de um poliedro. Essa nomenclatura do poliedro,
ela é feita pelo número de faces do poliedro. Número de faces do poliedro. Então, vamos lá. Eu quero saber qual é o nome que eu dou a um poliedro que possui, vamos lá, 4 faces. Bem, um poliedro tem que ter no mínimo 4 faces, senão você não fecha o poliedro. Certo? 4, aí vem do grego, né? Tetra. E aí a nomenclatura do poliedro. Tetraedro. Eu quero saber qual é o nome de um poliedro de 5 faces. 5 faces, aí 5, penta, acrescenta o sufixo edro. Pentaedro. Eu quero saber de 6 faces. 6, hexa. Vamos lembrar aí da Copa do Mundo, viu? Aí acrescenta o sufixo edro. O hexaedro. Heptaedro. 8 faces, octaedro. 10 faces, decaedro. 12 faces, dodecaedro. 20 faces, icosaedro. Então, a pesquisa aí, depois vocês precisam do nome de todas essas tetraedros para poder entender quando a questão estiver falando, tá bom? Mas a nomenclatura sempre vai se dar dessa forma. Existe uma relação muito importante que eu preciso destacar com vocês, que é válido para os poliedros convexos, né? É o que nós chamamos, pessoal, de relação ou teorema de Euler. Esse teorema foi descoberto por Leonard Euler em 1758. O que é que diz a relação de Euler? Que em um poliedro convexo com F faces, A arestas e V vértices, vale a relação número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, isso aqui é igual a 2. Uma relação muito interessante que foi descoberta por Leonard Euler no ano 1758. Tiveram várias demonstrações sobre esse teorema, só que muitas delas foram mostradas que estavam erradas, né? Mas hoje nós já temos alguns tipos de demonstrações. No material que foi postado para vocês analisarem, vai falar uma dessas para vocês, tá bom? Mas não temos tempo aqui para destacar muito esse assunto aí com vocês. Sabendo disso, é o seguinte: se eu tenho um poliedro convexo, e esse poliedro convexo vale a relação de Euler, esse poliedro é chamado de poliedro euleriano. O euleriano, né? Então, vamos destacar isso aqui para vocês. Poliedro euleriano, ou euleriano. Alemão, né? Aí essa pronúncia fica assim. O que é um poliedro euleriano? É o poliedro que vale a relação de Euler. Uma coisa que eu quero destacar para vocês. Todo poliedro convexo, ele é euleriano. Mas nem todo poliedro euleriano, ele é convexo.
que é que isso significa? Que existem poliedros que não são convexos em que satisfaz essa relação. Mas isso não quer dizer que ele é convexo. Ok? Então, poliedro euleriano. Então, todo poliedro convexo é euleriano, mas nem todo poliedro euleriano ele é convexo. Muito bem, turma. Vamos aqui para os exemplos, né? Exemplo 1. Um poliedro convexo apresenta faces quadrangulares e triangulares. Calcule o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. E o número de faces quadrangulares é igual a 5. Vamos recorrer aqui ao quadro para resolvermos essa questão. Pessoal, nesse primeiro exemplo, nós temos um poliedro que é formado por faces triangulares e quadrangulares. Aí ele fala que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. O número de faces quadrangulares é igual a 5, então ele quer saber o número total de faces. Para eu saber o número total de faces, primeiro eu tenho que saber quantas faces triangulares nós temos. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que esse número de faces triangulares, eu vou chamar aqui de x para facilitar na hora de resolver, tá? Pelas relações que nós colocamos para vocês, ó, o que é que nós temos aqui? Como 2 vezes o número de arestas é 3 vezes o número de faces triangulares mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, porque as outras faces não tem, então é zero, nós temos a seguinte relação. O que é A? É 4 vezes o número de faces triangulares. Então, 4x, porque o número de faces triangulares eu chamei de x. Isso aqui vai ser igual a 3x, somado com 4 vezes o número de faces quadrangulares, que a questão fala que é 5. Então, 4 vezes 5 vai dar 20. Beleza, continha fácil, né? Daqui eu descubro que 4x menos 3x vai ser igual a 20. Então, daqui, o x é igual a 20. Descobrindo que o x é igual a 20, nós temos agora que, como o número total de faces é o número de faces triangulares mais o número de faces quadrangulares, o número de faces vai ser 20 somado com 5, ou seja, 25 faces. Muito bem, vimos aí a resolução. Agora vamos passar para o segundo exemplo, né? Um poliedro convexo de 24 arestas é formado apenas por faces triangulares e quadrangulares. Seccionando por um plano convenientemente escolhido, dele se pode destacar um novo poliedro convexo sem faces triangulares, com uma face quadrangular a mais e um vértice a menos do que o poliedro primitivo. Calcule o número de faces do poliedro primitivo. Ok, turma, nesse segundo exemplo, vamos observar os detalhes. O poliedro primitivo tem 24 arestas e é formado apenas por faces triangulares e quadrangulares. Então, eu vou chamar essas faces triangulares, vamos dar um nome aqui, vou chamar isso aqui de x e vou chamar as faces quadrangulares de y. Qual é o número de vértices? A questão não fala, vou chamar aqui de k, tá? x, y e k, 3 variáveis. Aí a gente passa uma seção por esse plano, por esse sólido, e aí você retira um novo sólido. Esse novo sólido, ele não tem mais faces triangulares, é zero. Só que quando você passa essa seção, você cria uma nova face quadrangular. Essa, então, vamos aqui, ó. Se eu tinha y faces quadrangulares, agora eu vou ter uma a mais. Y mais 1. E você diminui um vértice. Então, se tinha k vértices, passa a ter, a partir de agora, k menos 1. Aí a questão dá para a gente uma orientação muito importante. Qual é? Ele diz que esse novo sólido ele é convexo. Por que ele fala isso? Porque quando ele diz que ele é convexo, então nós podemos destacar para vocês que vale a relação de Euler, né?
Então, se vale a relação de Euler, olha o que é que nós temos aqui com esse novo poliedro, ó. V menos A mais F, isso aqui é igual a 2. V menos A mais F é igual a 2. Aí, o que é o número de vértices? Bem, o número de vértices é K menos 1. Porque esse Azinho aqui é o número de arestas. Ah, professor, não fala o número de arestas, mas eu posso contar o número de arestas. Vocês lembram? O que é o número de arestas? Ó? Vai ser o número de faces triangulares, mais o número de faces quadrangulares, NFN, só que dividido por 2, né? Porque aqui é só o Azinho. Mais o número de faces. O que é o número de faces? Como faces triangulares é 0, eu só tenho faces quadrangulares, que é y mais 1. Então, somado com y mais 1, isso aqui é igual a 2. Olha só, esse poliedro tem quantas faces triangulares? 0. Só tem faces quadrangulares, então todo o restante é 0. Aí o que sobra para a gente, turma? K menos 1, aí menos 2 vezes o número de faces quadrangulares, 4 dividido por 2 é 2, então fica 2 vezes o número de faces quadrangulares, e eu tenho quantas faces quadrangulares? Y mais 1. Somado com y mais 1, isso aqui é igual a 2. Dá para cancelar aqui, né? Menos 1 com mais 1. Simplificando aqui as nossas contas. K menos 2y menos 2 mais y é igual a 2. Simplificando o máximo, vai ficar K menos y igual a 4. Bom, então, encontro uma relação. Essa relação aqui, vamos enumerar. Vou chamar de uma equação 1. Vamos olhar, então, para o poliedro primitivo. Poliedro primitivo. É um poliedro convexo? Vale a relação de Euler, né? Se vale a relação de Euler, V menos A mais F é igual a 2. V menos A mais F é igual a 2. O que é que eu posso destacar aqui com vocês? Que V é igual a K, fazendo as substituições, V é K. Esse A, a questão fala que é 24. Esse F, no caso, vai ser X somado com Y. Isso aqui é igual a 2. Então, nós vamos ter que K mais X mais Y é igual a 26. Isso daqui eu vou chamar de equação 2. O que mais eu posso fazer com vocês? Pessoal, no poliedro convexo, nós já vimos isso. Duas vezes A é 3F3 mais 4F4. Não tem faces pentagonais, faces hexagonais, não tem. Então, só isso. Então, o que é que nós vamos ter? Olha só. O que é que nós vamos ter? O A, a questão fala que é 24. Então, 48 é igual a 3x mais 4y. Pronto. Substituindo a equação 2 na equação 3. Professor, mas você não disse que é a equação 3. Vou chamar agora, né? Vou dizer que isso aqui é a equação 3, ó. Substituindo 2 em 3, o que é que nós vamos encontrar? Vamos lá. 48 vai ser igual. Pessoal, eu vou querer fazer o seguinte com vocês, vou ser sincero. Essa relação é entre K e Y.
Então, para eu encontrar uma relação entre K e Y, eu tenho que substituir o X. Então, quem é o X aqui? Ó? O X é 26 menos K menos Y. Então, vai ficar 3, que multiplica 26 menos K menos Y, somado com 4Y. Pronto. Daí, eu encontro que 48 é 78 menos 3K menos 3Y mais 4Y. Vou precisar de espaço agora, né? Vou apagar essa partezinha aqui, ó. Então, resolvendo. 4Y menos 3Y fica Y. Y. Menos 3K. Vai ser 48 menos 78, que é menos 30. Beleza. Encontrou essa relação? Nós estamos enumerando aí, né? Isso aqui vai ser a equação 4. Aí você pega agora a equação 4 e pega a equação 5 e monta um sistema, né? Ó, a equação 4 é a equação 1 e monta um sistema. O que é que nós sabemos? A gente sabe que K menos Y, isso aqui é 4. E aqui, botando em ordem, menos 3K mais Y é igual a menos 30. Soma. Vai ficar menos 2K, o Y vai embora, vai ser igual a menos 26. Então, K é igual a 13. Se K é igual a 13, vamos aqui, vai ficar 13 menos Y igual a 4. Então, quem vai ser o valorzinho do meu Y? Vai ficar 13 menos 4 é igual a Y. Então, meu Y é igual a 9. Descobriu o Y? Agora falta o X, né? Olha só. Eu sei que K mais X mais Y é igual a 26, turma. Quem é o valor de K? O valor de K é 13. Eu quero o X, eu sei que o Y é 9. Isso aqui é 26. 13 mais 9 é 22. Então, 22 mais X é igual a 26. Então, isso quer dizer que o meu X é igual a 4. Se eu descobrir o X e descobrir o Y, logo, o poliedro primitivo possui X mais Y, né? 13 faces. E aí a gente resolve essa questão que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é isso aí. E aí, pessoal, vamos lá para a gente poder encerrar por hoje, né? Vamos falar um pouquinho dos poliedros de Platão. Um poliedro, ele é dito poliedro de Platão quando ele satisfaz necessariamente 3 condições básicas. Então, um poliedro é poliedro de Platão se somente se satisfaz esses 3 requisitos. Todas as faces têm o mesmo número N de arestas. Todos os ângulos poliédricos possuem o mesmo número K de arestas. Então, todos os ângulos poliédricos possuem o mesmo número K de arestas. E vale a relação de Euler, B menos A mais F é igual a 2. Sabendo dessas 3 condições, só existem 5 poliedros de Platão. Nós podemos destacar aqui para vocês, né? Olha só. Os poliedros de Platão. É o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Por que são poliedros de Platão? Porque o tetraedro é um poliedro de 4 faces e todas as faces são triângulos.
Então, se são triângulos, o que é que nós temos aqui? Tem o mesmo número n de arestas. Todos os triângulos têm 3 arestas. Todos os ângulos poliédricos possuem o mesmo número k de arestas. Então, se você pega um ângulozinho no vértice lá, você vai observar que todos eles vão ter apenas 2 arestas. E vale a relação de Euler. O hexaedro é um cubo ou um paralelepípedo, né? Paralelepípedo. O cubo é quando ele é regular. Então, o hexaedro, todas as faces vão ser quadriláteros. Então, isso quer dizer que todas as faces têm 4 lados. Cada ângulozinho lá, você vai observar que vai ter 3 vértices. Cada vértice vai ter 3 arestas, os ângulos poliédricos, né? E vale a relação de Euler. O octaedro, ele é formado por 8 triângulos. O dodecaedro são formados por 12 pentágonos, faces e 5 lados. E o icosaedro é formado por triângulos. Então, nós temos essa relação. Sabendo o que é os poliedros de Platão, nós podemos agora falar, e eu coloquei até como um tema aí por fora de vocês, os poliedros regulares. Poliedros regulares. O que são os poliedros regulares? Vamos lá. São poliedros de Platão que satisfazem uma condição. Todas as faces são regulares, são iguais e têm o mesmo número de arestas. Então, nós podemos dizer que tem que satisfazer, possui faces de polígonos regulares. As faces são polígonos regulares e congruentes. Isso satisfaz essa condição. Todas vão ter o mesmo número n de arestas, né? E a segunda, todos os ângulos poliédricos possuem o mesmo número k de arestas. Só que os ângulos poliédricos, como são faces, são polígonos regulares, então todos os ângulos são congruentes. Então, na verdade, o segundo, seus ângulos poliédricos são congruentes. São congruentes. Aí, os poliedros regulares, vamos aproveitar bem aqui a deixa, são eles: o tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Pessoal, uma maneira simples de vocês lembrarem. Pega apenas as iniciais, tá? Quem são os poliedros de Platão? Pega aqui só as iniciais aqui. Vai formar o nome aí da nossa bebidazinha láctea, né? É o Todd. Basta lembrar do Todd. Quem são os poliedros regulares? Pega aí, ó. Novamente. Apenas as iniciais. É o Todd. Então, lembrou do Todinho? Você lembra aí dos poliedros regulares, dos poliedros de Platão. Lembrando a vocês que todo poliedro regular é poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular. Porque o poliedro de Platão eu posso ter um tetraedro, mas isso não quer dizer que todos os triângulos, os 4 triângulos formados no tetraedro,
são triângulos equiláteros. Mas o tetraedro regular são 4 triângulos equiláteros. O hexaedro, nós podemos ter 6 faces quadrangulares. Podem ter retângulos, podem ser outras figuras quadrangulares. Mas no hexaedro regular, são 6 quadrados. Todos os quadrados são regulares. O octaedro são 8 triângulos. No octaedro regular, são 8 triângulos equiláteros. O dodecaedro são 12 pentágonos. No dodecaedro regular, são 12 pentágonos regulares. Então, todos têm a mesma medida. O icosaedro são 20 triângulos. No icosaedro regular, são 20 triângulos equiláteros. Então, sabendo disso, a gente tem a parte inicial aqui da nossa disciplina, tá bom? Um pouco mais da teoria, vocês vão encontrar aí no material que foi postado para vocês. Então, até mais, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.